que a tua força acabou? Será que a tua dor? Uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Descoberta nas Profecias, com o evangelista Geraldo Ruas. Gostaria de comunicar a todos que temos várias programações na internet. Vocês poderão encontrá-las, inclusive um curso que fala sobre tabagismo, alcoolismo e drogas, os malefícios destes vícios. É só vocês acessarem no YouTube Evangelista Geraldo Ruas e encontrarão lindas mensagens. Neste momento, gostaria de fazer uma oração a favor de todos os ouvintes deste programa. Maravilhoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai, mais uma vez nos encontramos aqui para estudarmos a Tua Santa Palavra. Quero lhe pedir, ó Pai, a presença do Teu Santo e Bom Espírito aqui conosco. Não permita, ó Pai, que eu venha falar uma única palavra que não seja inspirada pelo Senhor. Abençoe a todos os ouvintes do programa Descoberta nas Profecias. Que esses programas que estão sendo apresentados aqui e também sendo transmitidos pela internet para todos os países do mundo, que as pessoas possam, ó Pai, acessarem, ouvirem, se prepararem para a Tua volta. Fique sempre conosco, nos conceda a inspiração do Teu Espírito Santo. Por Jesus, amém. Neste momento, ouviremos uma linda mensagem. Estamos preparando aí uma mensagem musical, mas que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que todos orassem também por esses programas que estão sendo apresentados. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo.
à frente, é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um outro reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Amém. Deus faz tudo novo. Meus queridos, nesta tarde nós vamos estudar um assunto muito importante. A origem do mal. Como surgiu o mal? Quando o Senhor Deus, que é o Criador e o mantenedor de todo o universo, Ele criou o céu e Ele criou bilhões e bilhões e bilhões de anjos. Deus criou um anjo muito formoso, muito sábio. A palavra de Deus fala que ele era extremamente formoso. E este anjo, também a palavra de Deus fala, perfeito era em seus caminhos, desde o dia que fora criado. Ele era um anjo chamado Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Este anjo, ele, devido à sua formosura, sua beleza, sua influência com os demais anjos, ele não sabemos e nem temos, também não há condições de explicar. No lugar perfeito, no lugar puro, este anjo, ele pecou. Perfeito era em seus caminhos até que houve iniquidade, pecado no seu coração. E este anjo, por nome Lúcifer, ele é a raiz de todo o mal. Ele que originou o pecado, tornou-se o pai da mentira, porque ele é mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. E é bom deixar claro aqui que a palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, a menos que se converta. Como tem seres humanos que têm facilidade para mentir. E nestas mentiras que eles contam, acabam surgindo muitos problemas, porque as pessoas acabam acreditando nas mentiras que muitos dizem por aí. Portanto, precisamos tomar muito cuidado. E este anjo, olha o que ele dizia no seu coração. No livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, está escrito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Instalarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos.
e no mais profundo do abismo. Portanto, este anjo, ele dizia no seu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus. Eu subirei acima das mais altas nuvens, instalarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Observe, a criatura querendo ser como o Criador. E ele começou agora, como pode, né, São Manuel? A criatura querendo ocupar o lugar do Criador. E ele começou a falar para os demais anjos, falar coisas contra Deus. E a palavra de Deus fala que a terça parte dos anjos aderiram, aceitaram os planos deste anjo terrível chamado Lúcifer. Para vocês terem uma ideia, a terça parte de cada 3 anjos que vivia no céu, um se corrompeu. E como são bilhões e bilhões e bilhões de anjos, miríades e miríades, imagine quantos anjos se perderam. E a palavra de Deus fala que houve batalha no céu. Que batalha é esta? Uma batalha do bem contra o mal. Miguel e seus anjos, essa palavra Miguel aqui se refere ao Senhor Jesus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E eles foram expulsos do céu. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, se você falar que Satanás não existe, você está chamando o Senhor Jesus de mentiroso. Porque ele falou que ele viu Satanás caindo, sendo expulso dos céus. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas afirmações, porque a Bíblia Sagrada, o próprio Filho de Deus, ele falou que ele viu Satanás sendo lançado dos céus. E o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Portanto, ele falou que Satanás foi expulso, que o viu sendo lançado na terra como um relâmpago. Então não duvides da palavra de Deus e nem do Senhor Jesus. Porque se você negar, e o diabo ele deseja que o ser humano não acredite que ele exista. Porque aí o ser humano pensa que tudo que ele está fazendo é por ele mesmo. Não tem influência do demônio. Então este é o plano do diabo, para destruir, para acabar com a humanidade. Nós vemos aí a atuação do demônio nestas guerras. Quantas crianças mortas, quantas bombas, quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas. Então ele está por trás de toda esta maldade, de toda esta crueldade. Portanto, o inimigo ele é cruel. A palavra de Deus fala: ai do mar e da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que seu tempo está próximo. E a palavra de Deus fala que Satanás, ele está bramando como leão, procurando a quem tragar. Ele fica ali espreitando, procurando alguma maneira para destruir a humanidade. Portanto, meus queridos, vale a pena a gente obedecer a Deus e andar nos seus caminhos. E a única maneira, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Nós necessitamos da ajuda de Deus para vencer o diabo. É somente através
de um relacionamento diário com Jesus. A palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Satanás foi expulso, Deus criou esta terra, e Deus plantou um jardim, chamado Jardim do Éden. Éden era o nome da região ali, o Éden. E Deus plantou aquele jardim neste lugar, e o jardim chamou Jardim do Éden. E Deus plantou todo tipo de árvores frutíferas. Todas as coisas foram criadas por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que nele há. O Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, o Senhor Deus Espírito Santo é o Criador e o mantenedor do universo. E ele plantou o jardim. E vamos ver o que aconteceu. O que o Senhor Deus falou para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva. Ali, tudo que Deus falava logo acontecia. Mas o homem, Deus preparou um boneco de barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E Deus deu o nome de Adão. Adão colocou o nome em todas as coisas da terra. Mas Deus, olhando, ele disse: não é bom. Tudo que Deus criou, ele dizia, é bom. E no final, eis que é muito bom. Mas agora Deus fala: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira. E Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Deus retirou uma costela, e a partir daquela costela, ele fez uma mulher. E Deus realizou ali o primeiro matrimônio, o primeiro casamento, homem e mulher. E Deus abençoou aquele casal. E deu ordem para eles, que eles poderiam comer de tudo, todos os frutos do jardim. Vamos ler aqui o relato. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão. E disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meus queridos, nós vemos aqui o relato. Satanás, ele foi expulso dos céus. A Bíblia diz: ai do mar e da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que seu tempo está próximo. Satanás, quando viu ali aquele primeiro casal que fora criado por Deus, pelas suas próprias mãos e com seu grande poder, Satanás, ele começou a trabalhar para levar aquele casal à desobediência. E Satanás, ele é astuto. Ele escolhe o mais bonito para enganar as pessoas. Muitas vezes o demônio, ele se esconde atrás de uma mulher bonita para que um homem casado abandone a sua família com a traição. Satanás, ele se esconde atrás de uma garrafa de bebida com rótulos bonitos para arruinar a vida das pessoas. Satanás, ele se esconde, ele disfarça, ele se faz até em anjo de luz para enganar as pessoas, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, é especialista no engano. Portanto, dos animais que Deus havia criado, a serpente era o animal mais sagaz, mais lindo que Deus havia criado. E Satanás, ele introduziu-se, ele encarnou naquela serpente. Cobra não fala. Então, na realidade, a serpente, ela foi usada pelo demônio
para enganar Eva. E ali aquela serpente maravilhosa, linda, um dos animais mais lindos que Deus havia criado. Satanás encarnou na serpente, e aquela serpente subiu naquela árvore. A palavra de Deus diz que Eva deveria ficar ao lado do marido, mas ela se afastou, e ela foi para o campo perigoso, o campo do inimigo. Tome muito cuidado, os lugares que você anda, aquilo que você está vendo na internet, o que você está vendo nas revistas, a pornografia, porque Satanás, ele usa essas coisas para arruinar a sua vida, para acabar com o teu casamento. Existem muitos homens que estão traindo a esposa na frente da tela de um computador. Eu tenho amigos, conheço pessoas que perderam o casamento, que tornaram-se viciados na pornografia. Pais, cuide de teus filhos. Hoje o celular é um perigo, pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Hoje, com a internet tão fácil, a cada momento, nós vemos aqui tanta prostituição, tanta imoralidade, tantos jogos satânicos. Cuidado com seus filhos. Existem coisas boas sim, mas temos que tomar cuidado, que o demônio tem usado muito as redes sociais para destruir as famílias. E existem casais, homens e mulheres, que estão sendo dominados pela pornografia, pela imoralidade, porque Satanás está escondendo atrás dessas coisas para acabar com a vida dos seres humanos. E Eva andando por ali, de repente ela observou que algo diferente, uma serpente falando, e ela ficou encantada com a beleza da serpente, com a beleza da árvore. E Deus falou: de todo fruto comerás livremente, pode comer de tudo, muita liberdade para pouca restrição. Vocês podem comer de tudo, e até a restrição é para o bem da humanidade. Deus dá tudo, dá liberdade, pode comer de tudo. Banana, mamão, abacate, maçã, laranja, coma de tudo. Mas da árvore que está no meio do jardim dele não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Deus não criou robô. Ele queria ver se de fato o homem o amaria ou não. Se o homem não comesse, não tocasse naquela árvore, estaria demonstrando o amor do homem para com o seu Criador. Porém, o diabo entrou na serpente, e a serpente disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis dos frutos do jardim. A mulher disse: dos frutos do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. E Deus fala: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. O diabo então diz: é certo que não morrereis. Então Deus fala: certamente morrerás. O diabo diz: é certo que não morrereis. Agora você vai obedecer a palavra de Deus ou as mentiras do diabo? É certo que não morrereis, diz o diabo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Pode comer, não tem problema. Então ele teve na sua mente, no seu coração, esta ideia infeliz. Sendo criatura, desejou ser como o Criador. Desejou instalar um trono acima das estrelas de Deus. E ele foi expulso. Ele foi precipitado por mais profundo abismo. Está reservado para a destruição final. Porque ao invés de glorificar esse Deus maravilhoso, ele desejou, por usurpação, querer ser como Deus.
E este mesmo intento diabólico, ele procurou passar para Eva: pode comer, você vai ser como Deus. E a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, fruto agradável, ela tomou do fruto. E ela comeu. E ela levou para o marido, e ele também comeu. Quando eles comeram daquele fruto, antes eles não se envergonhavam, eles estavam nus, mas eles eram revestidos com uma glória, e não se envergonhava, não tinha esta malícia. Mas quando ambos comeram do fruto que Deus havia proibido, então eles perceberam que estavam nus, e se envergonharam, e agora tentaram resolver a situação. Pegaram folhas de figueira, olha que absurdo. Pegaram folhas de figueira e fizeram túnicas para si. Quanto tempo dura uma folha de figueira? Eles fizeram a folha de figueira cedo, quando é tarde, está tudo murcha, está lá a vergonha aparecendo. O homem tentando resolver as coisas com as suas próprias mãos, procurando fazer vestimentas com folha de figueiras. Mas Deus é tão maravilhoso. A palavra de Deus fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E Deus veio à procura do homem. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Pergunto. Deus não sabia onde ele estava? Deus que conhece todo o universo, não existe parte no universo que Deus não esteja presente, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, está em todas as partes. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Onde você está? Nós vemos aqui Deus procurando um diálogo com seus filhos. Deus sabia onde ele estava. Ele disse: olha, eu ouvi a tua voz soando no jardim e eu me escondi, porque tive medo. Deus então pergunta: comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então ele diz: a mulher que me deste, porque Eva comeu e levou para o esposo, e ele sabia, porque foi ele que deu nome em tudo, e ele tinha uma mente privilegiada, colocou nome em tudo na terra e não esqueceu o nome de nada, todos os peixes, tudo que existe. Ele sabia que aquele fruto não podia comer, então ele comeu consciente. Ele amou mais a mulher do que a Deus. E ele disse: a mulher que me desse, me deu e eu comi. E Deus se dirige à mulher e pergunta, e ela disse: olha, a serpente me enganou e eu comi. E isso nós vemos hoje, que o ser humano, ele prefere jogar a culpa nos outros, não assume. Isso é até criança. A minha esposa, ela tem uma sobrinha pequenininha, tinha 2, 3 anos, a Cecília. E um dia ela fez xixi ali na sala. Estava aquela poça de xixi ali na sala. E a dona Aldenora, minha sogra, falou para ela: Cecília, que é isto? Você fez xixi aqui na sala. Ela disse: não fui eu. A minha sogra falou: mas como não foi você? Só está eu e você aqui. Não fui eu. E a minha sogra falou: mas não, isso não está certo não. Se não foi você, foi quem que fez isso aí, Cecília? Ela falou: foi a formiga. Então já jogou a culpa na formiga. Foi a formiga que fez a poça de urina lá. Vê que coisa. É o ser humano, não assume, seu Manuel, não assume as coisas, joga a culpa nos outros. Foi aquele. Tem uns que falam assim: eu não vou para a igreja porque fulano faz isto. Eu não vou para a igreja porque fulano faz aquilo. Eu não vou para a igreja porque fulano é assim. Espera um pouco.
Você está olhando para Jesus ou para o ser humano? Se você for olhar defeito na vida dos outros, você nunca vai na igreja, porque você também é imperfeito. Você também é pecador. Você também tem defeito. Assim como você vê o defeito na vida dos outros, você também tem defeito. Não pensa que você é perfeito, não. Perfeito é só Deus. Mas as pessoas jogam a culpa nos outros. Eu não faço isso por isto. Eu não vou porque fulano faz assim. Porque ciclano age desse jeito. Porque fulano... E você é o que você faz? Portanto, meus queridos, não podemos arrumar desculpas. Assuma. Então Deus... Ele pegou um animal, e ali pegou a pele, com aquela pele, ele fez uma túnica. Agora eu pergunto, que dura mais, uma túnica feita de folha de figueira, ou uma túnica feita de peles, de um cordeiro? Qual que dura mais? Obviamente é a túnica do cordeiro, porque o que Deus faz é melhor. O que Deus faz dura mais. Portanto, meus queridos, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando o ser humano pecou, a palavra de Deus fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus olhando para o mundo, Deus olhando para a nossa condição, Satanás, ele sequestrou esse planeta, ele sequestrou a humanidade. Mas Deus olhando para este planeta, Deus olhando para aquele casal que estava irremediavelmente perdidos. Agora Satanás, ele pensou, bom, se Deus matar, que ele falou, certamente morrerás, eu vou dizer para os anjos, eu não falei que se a pessoa pecar, Deus mata? Agora, se Deus não matasse, fala, bom, tá mentindo, porque prometeu que ia matar e não matou. Ora, que situação, parecia um checkmate, né? Se Deus matar, eu falo, tá, pecou, morreu, Deus mata. Se Deus não matar, tá mentindo, porque falou que ia matar e não matou. Humanamente falando, parecia um beco sem saída, só que o diabo não sabia de uma coisa. O salário do pecado é a morte. Vocês deveriam morrer, só que eu morro no teu lugar. Eu dou a minha vida para te salvar. Então foi isso que ele fez. Em João 3,16 fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E quando eu falo mundo, Deus amou você. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus deixou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e ele veio a este mundo. Precisava pagar o resgate, a humanidade estava sequestrada, precisava pagar o preço, e Jesus desceu, e ele veio a este planeta escuro, ele deixou toda a riqueza, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, e ele veio a este mundo. Nasceu, foi colocado numa manjedoura, viveu uma vida pobre, andou por toda parte fazendo bem, nunca cometeu um pecado sequer. Andou curando leprosos, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando mortos, alimentando os pobres, expulsando demônios, curando paralíticos, uma bênção na vida de todos. Mas os homens não o aceitaram. E Jesus então ele veio. E ele agora foi pagar o preço do resgate. O sequestrador
Quem sequestrou a humanidade? Quem sequestrou esse planeta se chama Lúcifer, Satanás. O resgate precisaria ser pago. Com dinheiro? Com ouro? Com prata? Não. O resgate foi pago com o precioso sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário. Ele deu o de mais precioso. Ele deu a vida por você e por mim. Ele derramou o sangue na cruz para te salvar e me salvar. E ele foi por amor a você, por amor a mim. Ele foi coroado com a coroa de espinhos. Por amor a nós, ele foi cuspido. Por amor a nós, ele foi esbofeteado. Por amor a nós, ele teve as suas mãos traspassadas. Por amor a nós, ele teve os pés traspassados. Por amor a nós, ele foi pregado entre dois ladrões. Ele foi quebrado, não. A Bíblia fala que ele foi moído. Moído. Aquela nação judaica, usados pelo diabo, eles moeram o Filho de Deus. Jesus, então, quando ali na cruz, ele então pregado na cruz, ele disse: está consumado, está feito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Naquele momento, ele deu um golpe na cabeça de Satanás. Ele deu um golpe na cabeça da serpente. E ele esmagou literalmente a cabeça do sequestrador. Ele o venceu lá no céu. Ele o venceu na cruz. Ele vence na tua vida e na minha vida. E o vencerá quando ele for lançado com os ímpios, com os anjos maus, para a destruição eterna. Portanto, meus queridos, Jesus, com a sua morte, ele pagou o resgate, ele pagou o preço, com o seu sangue, ele derramou até a última gota de sangue, porque ele te ama. E hoje, uma das coisas que mais me impressiona, é a gente saber que esse Deus maravilhoso, ele veio a este planeta, e ele chegou na cabeça do sequestrador e pisou e esmagou a cabeça do delinquente, do homicida, do pai da mentira, do diabo e Satanás. Esmagou. E ele abriu a porta da prisão. Abriu. E sabe, ô São Manuel, abriu a porta da prisão. E lá, toda a humanidade presa por Satanás, ele chama assim, olha: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O ser humano, ao invés de vir para Jesus, quer ficar no cativeiro, no meio das drogas, do cigarro, da bebida, da prostituição, da imoralidade, da mentira, da idolatria, dos palavrões, prefere ficar no cativeiro. E Jesus fala: eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que ele se converta, que ele se arrependa. Convertei-vos, arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Mas o diabo fala: não, enche o coração do ser humano de orgulho. E o ser humano não confessa os seus pecados, e o demônio não quer que o ser humano confesse os pecados, porque assim como Satanás vai ser destruído, ele quer levar milhares de seres humanos para a destruição com ele. E a palavra de Deus fala que o número dos perdidos é como a areia do mar. São bilhões e bilhões de seres humanos que preferem ficar no cativeiro.
Jesus fala: filho meu, dá-me a tua vida. Muitos falam: não entrego. Fala: filho meu, dá-me o teu coração. Não aceito. A palavra de Deus fala: entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não entrego. E assim está os seres humanos com essa rebeldia no coração. Preferem perecer junto com o diabo, junto com o Satanás, junto com os anjos maus, do que aceitar Jesus. Mas eu estou aqui neste momento, pregando e falando que vale a pena aceitar Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Durante a minha vida, eu passei muito tempo fazendo a vontade do diabo. Eu bebia, eu fumava, eu usava drogas, eu andava com mais de 30 bandidos, tive internado em 4 hospitais psiquiátricos, Borda do Campo, Jaçanã, Bezerra de Menezes, Marajoara, a mão quebrada várias vezes com briga. Mas um dia eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Ele diz: eis, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus está à porta do teu coração neste momento, pedindo: filho meu, dá-me a tua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Aceite o Senhor Jesus como teu Salvador, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele já pagou o preço, e Ele pergunta para você que está me ouvindo agora: filho, eu passei por tudo isto, porque eu te amo. Eu te pergunto agora: o que mais você deseja que eu faça para você, para que você creia que eu te amo? Fala, o que é que você quer mais? Já fez tudo por nós. Ele quer nos dar a vida eterna. Jesus em breve voltará. Há na Bíblia Sagrada cerca de 2.500 passagens que fala que Jesus vai voltar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e em breve ele voltará. Antes de voltar para o Pai, em João capítulo 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos recebereis vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele foi preparar este lugar. Ele deseja te dar a vida eterna. Esse lugar não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais noite, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. Não haverá mais ladrões, não haverá mais depressão, não haverá mais síndrome do pânico, não haverá mais sequestradores, não haverá mais animais violentos, não haverá mais guerras. O mal não se levantará pela segunda vez, porque Satanás, os ímpios e todos os anjos maus serão destruídos para sempre. Viveremos eternamente felizes. Nunca mais um pensamento mau, nunca mais uma enfermidade, nunca mais depressão. Está nos dias, Jesus está voltando, está muito próximo a sua volta. Perguntaram a ele: mestre, quando será a tua vinda, o fim do mundo? Ele disse: quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Mas quando estiver próximo a minha vinda, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, terremotos, falsos profetas, pais contra filhos, filhos contra pais. Está acontecendo. Já houve 2 grandes guerras mundiais. Veja esta guerra da Rússia contra a Ucrânia, milhares de pessoas perdendo a vida, hospitais lotados.
pessoas machucadas, feridas, mutiladas por esses homens cruéis, que não têm amor no coração, se deixam ser usados pelo diabo para acabar com a vida do ser humano. Mas um dia eles terão que prestar contas diante de Deus, se eles não se arrependerem da maldade que eles têm praticado. Veja, lá na Israel, contra ali os palestinos, faixa de Gaza, quantas pessoas perdendo a vida. Haverá guerras e rumores de guerra. Veja esse conflito que está surgindo entre a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos. Esse ditador terrível, maligno. Portanto, tudo mostra que Jesus em breve voltará. E nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar, porque logo Jesus voltará com poder e grande glória. Ele voltará com bilhões e bilhões de anjos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus voltará. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram. A qualquer momento vai dar um grande estrondo neste céu, porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a volta de Jesus. Jesus em breve voltará. E eu quero dizer a todos que estão me ouvindo neste momento, não importa o que você fez. A palavra de Deus fala: eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do perverso. Ainda que teus pecados, meus pecados, sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão alvo como a neve. Portanto, meus queridos, entregue tua vida, entregue teu coração a Jesus. Se você matou, Moisés matou um egípcio, Deus o perdoou. Davi matou e adulterou, Deus o perdoou. Nabucodonosor matou tanta gente, Deus o perdoou. Maria Madalena tinha 7 demônios, Deus expulsou os demônios e a perdoou. O ladrão na cruz, ele era terrível, Deus o perdoou. Um endemoniado gadareno que tinha uma legião de demônios, Deus o perdoou. Meus queridos, o que é que você fez na vida que Deus não possa perdoar? Ele perdoa. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a pessoa rejeitar a palavra de Deus. É rejeitar o plano da salvação. Mas se você aceita a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 66 livros, e aceita Jesus como Salvador, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A Bíblia fala que no Senhor ninguém é reprovado, não importa o que você fez, Deus ama você. Entregue tua vida, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, furacão, a vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e